Jesus disse: Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Essa foi uma das ordens importantes de Cristo aos seus seguidores para que, junto com ele, todos aqueles que tivessem de certa forma um interesse em pregar a palavra, pudesse ter um amor verdadeiro. Só que ter um amor verdadeiro pelas pessoas que ainda não conhecem a palavra do Senhor, é necessário que você entenda que da sua parte há uma dependência de Deus no que diz respeito às suas condições humanas e espirituais. Eu até digo que a tentativa de querer ser mais santo do que aqueles que nós julgamos não serem santos, faz que em nós se manifeste a hipocrisia das tendências farisaicas. E isso é bem real. Porque quando nós olhamos no Antigo Testamento, é muito diferente do conceito de ir. Porque o conceito do Antigo Testamento era vir. Então, o povo de Israel era o povo de Deus escolhido. Eles eram o canal de bênção para todas as nações que tinham que vir e receber a bênção do povo escolhido. Não era à toa que Jerusalém era o lugar onde se podia dizer que ali estava a presença de Deus. Então as nações vinham para Jerusalém. O povo tinha que vir para ser abençoado. Então esse conceito era muito forte no que diz respeito à missão. Só que quando chega lá no Novo Testamento, no tempo de Cristo, os seguidores de Cristo, eles não conseguem entender quando Jesus disse: ide por todo mundo. Eles deveriam ir, eles deveriam pregar, e enquanto que o conceito judaico era as nações que tinham que vir. Porque Jesus realmente, aonde ele chega, ele faz com que as coisas tradicionais mude. Porque tudo que é tradição, porque tudo que não se deve mudar ao marco, são coisas que aprisionam e traz para o homem uma espécie de santidade que não condiz com a realidade. É interessante que nos nossos dias as pessoas podem ser santas simplesmente porque recebem e respeitam normas e regras. Respeitou regras e normas, você é o papel aperfeiçoado, um papel de igualdade com aquilo que é classificado como santidade. Mas quando você vai e coloca na realidade, na prática, o ID de Cristo, claro que você chegando lá, ao pregar o Evangelho, a mudança de natureza pode ser extremamente radical, porque o Evangelho faz isso. Mas eu digo uma coisa a vocês. Você que nunca saiu das quatro paredes da sua congregação, você que nunca saiu das quatro paredes do sistema, você que nunca saiu das quatro paredes das normas e regras, você não sabe o que é missão. Você não sabe o que é pregar o Evangelho nas palavras de Jesus no ID. Que se você chegar em lugares onde a igreja onde você faz parte proíbe isso, proíbe aquilo, porque são regras e normas da igreja. Não estou dizendo que é errado ter regras e normas da igreja. Cada igreja tem sua regra e normas. O que não é correto é colocar essas regras e normas na mesma autoridade que tem a palavra do Senhor. E aí tem alguns evangélicos que às vezes
condeno a Igreja Católica, porque querem colocar a tradição no mesmo nível da autoridade da palavra do Senhor, eles fazem errado. Mas você também, você que serve ao Senhor com fidelidade, você muitas vezes quer colocar um costume no nível de autoridade com a palavra do Senhor. Chega a olhar para outras igrejas e dizer assim, olha, está na mesma condição de um ímpio. Ainda falam de brilhar, ser a luz do mundo em relação ao lado externo. Claro que a boa decência, não se vestir e não se expor de tal forma que vai se tornar algo que venha a mexer com o outro no seu lado emocional ou excitação. Sim, a pessoa tem que se vestir de uma forma decente, mas não pegar coisas básicas de vestimentas e costumes e usos e colocar de igualdade com a palavra do Senhor. Porque, como eu digo a vocês, tem muitas pessoas que dizem que o crente é muito feio para ele e para certos lugares. Sim, pode ser feio, como para Jesus também foi feio. Jesus comia com os comelões, estava no meio dos beberrões, e os fariseus que se julgavam extremamente santos, diziam, olha, no meio dos comelões, dos beberrões, dos travestis, dos homossexuais, dos ladrões, das prostitutas. Jesus era condenado por isso. E hoje em dia não é diferente. Ainda existe ainda o espírito farisaico, de tal forma que julga de igualdade com aqueles, te condenando e te julgando segundo o julgamento de ponto de vista de um ser finito. Mas, partindo pela palavra do Senhor, para quem faz missão, para quem vai, tem que se adaptar, tem que se planejar para que possa pregar a palavra do Senhor. Aqui no Brasil é muito fácil. Você chega aqui, a gente sabe exatamente do que se trata. Vai para outros lugares onde a cultura é diferente. Como existiu vários missionários que foram para um país na África e as mulheres não usavam a parte de cima. E eles tentaram forçar as mulheres a usar a parte de cima para não mostrar os seios, mas só que no costume e na cultura daquele lugar, só as prostitutas usavam blusas. Então você perceba bem, exatamente isso. Então quando você for pregar a palavra do Senhor para qualquer pessoa, seja quem for, obedeça ao ID do Senhor. Fique extremamente preocupado pelo que há dentro da pessoa do que há fora. Porque o que está fora, muitas vezes não condiz com o coração. E o vazio que pode ser preenchido é dentro e não fora. Você pode até vestir aquela pessoa decentemente, mas se o coração não tiver bem, de nada importa. Aí muita gente fala, a boca fala porque do coração está cheio. Exatamente isso. Para quem não tem Deus, é exatamente isso. Mas para quem conhece a palavra do Senhor e sempre se dedicou a ter o interesse de levar a palavra do Senhor através de vídeos, através de livros, como nós temos livros escritos, o que você precisa saber sobre Deus, o que você precisa saber sobre anjo, demônio, Espírito Santo, igreja e assim por diante, Clube dos Autores. Se você colocar lá, tem nossos trabalhos lá, do professor Johnny Lima. Se você for lá no Livro Orama, também tem trabalhos nossos. Se você for no interior do Pará, em 1994, enquanto era extremamente proibido evangélicos lá, temos um trabalho genial de missão lá, em que Deus nos honrou. E hoje em dia existe a primeira igreja do Senhor lá em Jabaroca.
Tabaroca, Primavera, interior do Pará. Eu e o professor Carlos Peixoto fazendo esse trabalho. Depois vieram outras pessoas, conseguiram fazer um trabalho genial lá. E é isso que acontece. O ID do Senhor é exatamente isso, é para levar a bênção do Senhor. Não é como o povo de Israel que era para as nações virem a eles. Que Deus abençoe a todos. Também temos o canal lá no YouTube. E se você sentir de Deus, quiser lá nos fazer uma visita, se inscrever e ajudar nosso canal, nós ficaremos muito gratos, porque estamos aqui só temporariamente, até um dia quando Cristo voltar e buscar o que Ele realmente vai selecionar como os escolhidos do Senhor.